Blindagem ou PEC da vagabundagem? Eu vou agora te dar a minha opinião sobre essa PEC polêmica que a Câmara aprovou ontem. Nesse nosso segundo encontro com Justiça desse dia, eu vou te mostrar quais que são os grandes pontos dessa PEC da blindagem e mais. Eu vou provar para você porque que ela não é a solução contra o regime de censura do STF, nem é solução contra a perseguição que acontece à direita. Mas é sim uma tentativa do próprio sistema de manipular as minhas dores, as dores da direita, manipular você. E muita gente bem intencionada já está caindo nessa armadilha com o objetivo de proteger os grandes corruptos, os maiores ladrões e os piores vagabundos que nos roubam há séculos. É hora de abrir os olhos. Bora lá então ver aqui o que essa PEC muda e entender os 4 grandes pontos dessa PEC, e eu vou falar como quem já estudou esse assunto bastante, como quem trabalhou investigando e processando corruptos e criminosos por 18 anos no Ministério Público, e ao mesmo tempo eu falo como quem foi e ainda sou, vítima de perseguição no STF naqueles inquéritos abusivos de Alexandre de Moraes. Primeiro ponto então, vamos lá, prisão em flagrante. Eu vou explicar isso aqui para você. Hoje, o parlamentar ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável e a prisão pode ser mantida ou revogada depois de uma votação nominal, ou seja, que identifica quem está votando a favor e quem está votando contra. Então, a prisão só é mantida ou revogada depois de uma votação nominal dos membros da Casa Legislativa respectiva, ou seja, da Câmara, no caso deputados, e do Senado, no caso senadores. Essa PEC mudava essa votação para tornar ela secreta, não mais nominal, o que é obviamente ruim, porque isso fere a transparência. Nós não queremos nada de secreto no Congresso. Nós queremos tudo às claras, que cada deputado e senador preste contas para o seu eleitor pelos seus votos. O sigilo da votação aparentemente acabou de cair agorinha há pouco durante uma sessão da Câmara, mas vamos ficar de olho para que isso não volte no Senado. Segundo ponto, abertura de um processo criminal. O STF agora vai precisar pedir autorização para a Câmara ou então para o Senado para abrir processos criminais contra parlamentares. Hoje o Congresso só decide depois que é oferecida a denúncia, a ação penal contra os parlamentares. E o problema aqui são as ações recentes que constituem verdadeiras perseguições políticas contra a direita. Contudo, a forma de resolver isso aqui não é brindando todos os parlamentares de qualquer tipo de investigação, porque isso vai dar um salvo-conduto para que os corruptos continuem a nos roubar. Inclusive os corruptos do PT, Mensalão, Lava Jato. Os corruptos do PT são especialistas nisso. A solução aqui é acabar com o foro privilegiado. Por que os deputados e senadores eles não estão aí dedicando sua energia para acabar com o foro privilegiado de vez e em vez disso eles estão investindo para passar a PEC da blindagem, hein? Por que apoiar essa pouca vergonha? Porque o interesse do Centrão é justamente continuar no STF e os seus casos, onde eles conseguem fazer acordos, onde eles conseguem influenciar decisões, porque elas são políticas. Mas ainda assim, eles vão ser mais ainda blindados. Imagina se um Lira, um Mota, um Alcolumbre, com todo o poder que eles têm sobre o Congresso, vão permitir investigações contra eles mesmos e os grandes caciques. É claro que não. Eles vão se blindar contra qualquer tipo de processo criminal e punição por corrupção no Congresso Nacional, seja no governo a corrupção, seja no Congresso, seja nas estatais, seja em emendas. Vamos para o terceiro ponto, eu não rodei a tela aqui no segundo, então já viu aqui. Prisão em flagrante, abertura de processo criminal, vamos aqui para as medidas cautelares. A PEC da blindagem, ela permite que apenas o STF decrete medidas cautelares contra parlamentares. O que são elas? Medidas cautelares são buscas e apreensões, eram conduções coercitivas que foram proibidas, é o bloqueio de contas em redes sociais, é o bloqueio de contas correntes de valores e dinheiro roubado. E essa PEC, ela diz então que só o STF vai poder decretar medidas cautelares e proíbe que outras instâncias da justiça façam o mesmo. Então, vocês estão vendo como que essa PEC é uma grande farsa? Você consegue perceber como que os parlamentares eles estão dando ainda mais poder pro STF? Ele que está bloqueando contas dos parlamentares, contas das redes sociais, ele que está censurando, é ele que vai receber mais poder. Logo o STF está dando poder mais aos políticos de toga. Onde que a justiça é mais politizada é lá. Simplesmente não faz sentido. Se os parlamentares quisessem mesmo enfrentar a perseguição do STF, eles iam acabar com o foro privilegiado para eles serem julgados por juízes técnicos e concursados da primeira instância. Iam abrir CPI de abuso de autoridade e abrir processo de impeachment. E não isso aqui.
Não faz sentido, pessoal. Vamos acordar. Não vamos cair nas narrativas dos políticos corruptos e vagabundos do Centrão. Porque, de novo, tem gente bem intencionada, até políticos bem intencionados, caindo nessa história. E agora uma das piores partes dessa PEC, PEC parte 4. Foro privilegiado. A PEC amplia o foro privilegiado e passa a incluir também os presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional. Com isso, eles passam a ser julgados diretamente no STF, assim como já ocorre com o presidente, vice-presidente, ministros do STF, PGR, deputados e senadores. Vamos ampliar então, já temos 57 mil pessoas com foro privilegiado e vamos ampliar o número então. Isso aqui é revoltante, gente, isso aqui é indefensável. Como assim ampliar o foro privilegiado para presidentes dos partidos, para os grandes caciques? Isso aqui é um absurdo. A direita não pode compactuar com isso. Nós temos que lutar para acabar com o foro privilegiado, não para aumentá-lo. Vocês estão percebendo como tudo isso é uma grande farsa, que não é para proteger a direita, é tudo para proteger eles, os grandes caciques, os peixes grandes, os tubarões do Centrão, os grandes corruptos que nos roubam há décadas. Acorda! Eles vão garantir a impunidade deles como eles já garantiram na Lava Jato, justamente pelas mãos do STF. E depois eles escaparem por um fio, por um triz, eles querem ampliar a garantia de que eles nunca mais vão ser presos por desviarem emendas parlamentares, por nos roubarem. Se essa PEC existisse, a gente não tinha tido mensalão, a gente não tinha tido Lava Jato e ninguém importante vai ser punido no escândalo do INSS. Essa PEC é um escárnio, ela tem um objetivo claro, é garantir que uma operação como a Lava Jato nunca, mas nunca mais mesmo aconteça no Brasil. Imaginem vocês, conservadores, cristãos de direita que sempre apoiaram a Lava Jato, que desejam o Brasil mais honesto. Se uma PEC dessas estivesse em vigor lá atrás, a Lava Jato nunca teria existido. Lula nunca tinha sido preso. Eduardo Cunha nunca tinha sido preso. Sérgio Cabral nunca tinha sido preso. Aí você pode me dizer, Deltan, mas hoje em dia ninguém vai preso mesmo, não se investiga mais corrupção, tá tudo dominado. Pelo menos assim o STF não consegue mais perseguir a direita. Não, tá errado. Nós não temos investigações contra a corrupção agora. Isso não significa que a gente não vai ter no futuro. Aliás, o meu trabalho de vida é para garantir que isso aconteça, que bandido vá para a cadeia, que a gente volte a colocar corrupto na cadeia. E nós queremos colocar a direita no poder em 2026 justamente para drenar o pântano de Brasília e passar limpo toda a corrupção do PT. Pense nos velhinhos aposentados do INSS. Quem que vai lutar por eles se uma PEC dessas passar? Rombos bilionários como os 90 bilhões desviados do INSS vão ficar impunes. E aí, quem que vai amparar os brasileiros que sofrem e morrem com a corrupção? Essa PEC só atende aos motas e aos alcolumbres da vida, investigados pelo STF, com fortes indícios de que eles têm esqueletos no armário. Ela não atende a nós da direita, aos perseguidos pelo sistema, nem aos réus do 8 de janeiro. Eles estão aproveitando o momento de fragilidade da direita para manipular a direita, para conseguir a blindagem deles, sem que tenham entregue a anistia, sem que tenham entregue justiça para todos os perseguidos hoje. O que nós precisamos não é de PEC da vagabundagem, nós precisamos assim de fim do foro privilegiado, é da anistia aos perseguidos políticos, é de limites ao poder ilimitado dos ministros do Supremo e que os abusadores sejam punidos. É nisso que nós temos que focar. Se você concorda comigo, então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Diga não à PEC da vagabundagem. Me conta aí nos comentários se eu conseguir te convencer de que ela não é o caminho, ou então deixa a sua dúvida, a sua questão para que eu possa responder você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.